Nessa aula a gente vai começar a trabalhar de fato com edição de vídeos dentro do Adobe Premiere Pro. Primeiro você vai aprender como criar uma timeline, como selecionar o material e trazer para a linha do tempo, e como utilizar as ferramentas básicas de montagem. No segundo bloco dessa aula a gente vai fazer um projeto um pouco mais complexo do começo ao fim. Se você quiser baixar o material para tentar realizar esse mesmo passo a passo na sua casa, acesse a descrição desse vídeo. Lá você encontra o material para download. Além disso, eu te desafio a fazer o exercício da aula anterior, do começo ao fim, utilizando as técnicas que você vai aprender nessa aula para continuar a edição e fazer a montagem daquela cena. E se você ainda não está cadastrado aqui no AV Makers, se inscreve agora, favorita essa playlist para você não perder nenhuma das aulas e vamos lá! Vamos começar então a entender as ferramentas de edição do Adobe Premiere Pro. Eu já criei um projeto e importei o material, assim como a gente fez na aula da semana passada. Caso você não tenha assistido, aconselho que você assista aquela aula primeiro. Agora, eu tenho aqui 3 pastinhas. Uma pastinha de vídeo e uma pastinha de áudio. Na pastinha de vídeo, eu consigo identificar que esses vídeos têm 23.976 de frame rate. Além disso, se eu navegar aqui entre os metadados, a gente consegue ver que ele é Full HD. Eu posso criar uma timeline, então, seguindo essas especificações, para manter a mesma qualidade da gravação. Tem 2 caminhos para isso. A gente vem no botão de novo item, Sequence, escolhe aqui algum dos presets que vem com o próprio software, inclusive tem alguns bem parecidos, como aqui em DSLR, 1080, 24, a gente tem exatamente aquelas configurações, 1920 por 1080, 23,976. Mas você pode escolher qualquer um e vir depois aqui em Settings, Configurações, muda aqui para Custom, e você pode inserir exatamente os valores que você precisa. Assim como a gente aprendeu lá na segunda aula sobre vídeo digital. A gente vai escolher aqui o frame rate, no caso mesmo da gravação, para manter a mesma qualidade, a mesma resolução, horizontal e vertical. Formato do pixel geralmente é quadrado, fields progressivos, sempre que você vai trabalhar para a internet, e o resto você pode deixar certinho aqui como está. Espaço de cor padrão para vídeos para a internet, que é o Hexa 09, sample rate padrão de áudio também, 48 kHz. E aí, por último, coloque o nome para sua sequência para deixar organizado. Vou chamar aqui de casamento. E clico em OK. Quando você cria aqui uma sequência, uma linha do tempo, você já vai ver que aqui o painel de timeline fica ativo. E agora você consegue começar a sua montagem. Você vai fazer a seleção dos takes e vai trazer para essa timeline para ordenar de acordo com o tempo. Aqui a timeline, a linha do tempo. A intenção é você juntar esses blocos ao longo do tempo da timeline, até você construir a sua história com começo, meio e fim. A gente consegue ver que aqui na timeline, a gente consegue identificar faixas de vídeo, identificados pela letra V, faixa de vídeo 1, 2 e 3, e também faixas de áudio, áudio 1, áudio 2, áudio 3. A qualquer momento a gente pode colocar mais faixas de vídeo ou mais faixas de áudio. Por exemplo, você quer uma locução que vai narrar a história. Isso fica na faixa de áudio 1, por exemplo. Depois você quer colocar uma trilha, você pode pôr na 2. Aí você quer colocar um som ambiente, como um som de vento, de passarinhos, eu posso colocar na 3. Aí eu quero colocar um efeito de explosão, ou de passos, ou de pegadas. Aí eu posso colocar na 4 e assim por diante, colocando mais camadas de sons ou mais camadas de imagem. Pode ter, por exemplo, uma logomarca no cantinho, depois uma tipografia, depois algum outro elemento gráfico, partículas, efeitos especiais, enfim. Sempre você vai ter que ir criando mais camadas para poder inserir mais itens sobrepostos uns aos outros. Por hora a gente vai trabalhar aqui com o básico. 3 camadas de vídeo, 3 camadas de áudio. E vamos começar montando primeiro o áudio. Quase sempre numa edição você vai começar pelo áudio. Não é sempre, mas quase sempre. Por exemplo, é um vídeo institucional que você tem uma narração que está explicando sobre uma empresa ou sobre um produto. Você vai começar primeiro preparando esse áudio com a narração. E aí você vai trazer os elementos de vídeo que complementam essa narração. Por exemplo, coberturas da empresa ou do produto que está sendo dito. Ou então você tem ali um documentário com entrevistas. Você vai cortar os entrevistados, as falas deles que vão narrar o que você quer escutar, né? Que você vai usar como linha condutora daquele documentário. Se é um casamento, você pode ter o padre falando, apresentando a cerimônia. E aí isso vai também conduzir a sua história. E num clipe de música, você tem a trilha da música. Você vai colocar lá a trilha e isso vai conduzir a história da música, ou o ritmo da edição. Nesse caso, eu vou começar pela música para já determinar o ritmo dessa montagem. A música que eu vou trabalhar está aqui na pasta de áudio. Eu vou dar um duplo clique e aqui em cima já aparece a minha música. Eu vou vir para o começo da música e eu vou fazer aqui o playback dela.
essa é a música que eu quero utilizar, eu já tinha feito a seleção da música que tem a ver com o tema que eu queria trabalhar, e ela tem 29 segundos. Eu quero puxar essa música inteira para a linha do tempo, colocando ela aqui na faixa de áudio 1. Para isso eu preciso ativar primeiro a coluna de seleção do arquivo. O que eu estou selecionando? No caso, esse arquivo tem um único áudio e eu vou selecionar ele, então tenho que deixar aqui ativo. Depois eu vou determinar onde que eu quero inserir. Eu quero inserir na faixa de áudio 1, na faixa 2, na faixa 3, no caso na faixa 1, né? E em que momento do tempo? E no caso vai ser bem no começo da minha linha do tempo. Para agora inserir, eu posso utilizar esse botão de Override. Quando eu clico, ele já insere aqui na linha do tempo. Parece bem pequenininho, né? Porque a linha do tempo tem aqui quase 9 minutos e pouquinho. Eu posso dar um zoom na linha do tempo, clicando na tecla mais. Mais vai aproximar, menos vai distanciar. Agora minha timeline, minha linha do tempo, tem só 34 segundos de escala. Também posso aumentar a escala da faixa de áudio para poder visualizar melhor a forma de onda, o desenho dos áudios. Então eu vou vir aqui e vou esticar também. Ok. A gente poderia também não usar a música inteira, usar só uma parte. Eu posso, por exemplo, cortar aqui a música, vendo aqui as formas de onda e começar só a partir dessa segunda etapa da música. Ou posso cortar aqui o final. Enfim, você pode fazer a sua edição aqui pela timeline ou até mesmo antes de inserir. Eu poderia por aqui marcar que eu quero que esse seja o início da minha seleção, usando aqui o botão de marcar início ou a tecla I de início. E se eu quisesse marcar o final seria o O de o fim. E uso esse botão aqui de novo para inserir. Uma outra forma de fazer isso também que eu gosto bastante é clicando aqui nos ícones de puxar vídeo, puxar áudio. Eu vou puxar o áudio, solto ali embaixo. No caso eu quero o áudio inteiro, então eu vou mover ele para a direita, aumentar aquele início que eu havia removido com o in-out, revelando aqui o áudio inteiro. E pronto, a gente tem aqui o nosso áudio de referência. Uma outra maneira também de aumentar ou diminuir a duração de um áudio é utilizando uma técnica dentro do painel de edição de áudio, que a gente vai ver mais para frente nessa formação na aula 9. Tem uma ferramenta de remix que remixa a música na duração que você precisa e que é bem legal. Bom, mas vamos trabalhar aqui com 30 segundos aqui nesse exemplo. Então a gente já aprendeu a inserir o áudio na linha do tempo e a mover usando aqui o mouse convencional. Basta arrastar para um lado, para o outro, e com esse mouse você pode até encolher a duração do arquivo e reposicionar se quiser. Eu vou desfazer isso tudo com Ctrl Z no Mac Command Z. Vamos começar agora a inserir vídeos. Eu vou vir agora na pasta de vídeo. Aqui eu separei 8 exemplos de imagem para a gente brincar. Elas foram gravadas pelo Luiz Galaverna, da Fixar Imagens, e ele compartilhou com a gente para a gente poder utilizar nesse exercício. Agora a gente vai assistir o material, cada um deles, e escolher como que a gente quer ordenar na nossa história e que pedacinho de cada um deles que a gente vai utilizar. Aqui a gente consegue ver que tem algumas cenas de close e alguns planos mais abertos também. Eu gosto de normalmente começar uma cena ou uma história com um plano mais aberto para contextualizar a localização. No cinema a gente dá o nome disso de cena de estabelecimento, que mostra para o telespectador aonde aquela cena ocorre. Então, um plano de estabelecimento geralmente é um plano aberto, que mostra o cenário, mostra a cidade, mostra uma casa, algo que ajude o telespectador a entender o que está acontecendo naquela cena e onde que ela está ocorrendo. Bom, aqui eu vou pegar um dos planos abertos então, começar aqui pelo plano mais aberto. Esse eu vou deixar mais para o fim, quando ela está aqui bem sorridente. Então eu vou começar por esse aqui. Acho que aqui onde ela está fazendo esse movimentinho é legal. E eu marco o I de início. Aqui, vamos sentir qual que é a duração da música onde a gente quer o primeiro corte. Então eu vou dar um play, vou escutar a música, vou dar um play e vou pausar onde eu senti que poderia cortar, onde dá um tempo de ritmo interessante combinando com o ritmo da música. Que aqui, mais ou menos 2 segundos. Essa cena aqui eu vou selecionar 2 segundos a partir desse ponto de início. A gente está aqui em 27:10, vai ser mais ou menos lá em 29. Vou assistir aqui o movimento dela também para ver se fica legal. Eu acho que até lá tá legal sim. E eu marco o O de o fim. Agora, para inserir na linha do tempo, a gente tem que determinar se a gente quer puxar vídeo e áudio ou somente vídeo, que é o caso, porque eu não preciso do som ambiente. Eu vou usar somente a trilha. Então eu desligo aqui o A1, só puxando o vídeo. Determino onde que eu quero inserir esse vídeo e clico aqui no botão de Override. E perceba que ele já insere o vídeo. Se eu não desligar o áudio, ele vai inserir vídeo e áudio. E eu perco o áudio que eu já tinha. Então não quero isso, vou dar um Ctrl Z. Uma outra maneira também de fazer esse processo, eu vou dar um Ctrl Z, é vindo aqui no botão de puxar vídeo e eu puxo somente o vídeo. E aí eu escolho onde eu quero soltar. Essa é uma maneira mais livre, que permite você soltar o material onde você quiser. Vamos assistir agora se combinou com o ritmo da música. Um pouquinho mais pra frente eu queria. Então eu vou puxar aqui para encaixar com o ponto da música. E a gente pode agora ir para o próximo plano. Eu vou pegar a continuação dele,
aqui no plano mais fechado, que eu acho que vai ficar legal. Vou determinar onde que eu quero que seja o ponto de início, vou dar um play. E aqui poderia ser o ponto de fim. E, novamente, uso o botão aqui de Overwrite. Só não esquece de posicionar a régua no lugar. Se você quiser que a régua trave nos pontos de corte, basta segurar a tecla Shift. Ele vai puxar como se fosse um ímã e soltar bem certinho ali no ponto de corte. E aí você não fica com um espaço vazio sem querer no meio. Então vou usar o Shift, colo ali e clico aqui no botão para inserir. Cuidado para não inserir o áudio junto e pronto. Aqui eu achei que o corte ficou um pouco brusco. A gente pode remendar isso de algumas maneiras diferentes. Eu posso selecionar um outro plano, eu posso determinar um ponto de corte talvez um pouco diferente, tentando encaixar melhor no ritmo da música, ou ainda eu posso tentar usar uma transição. Para aplicar uma transição, botão direito, e aplicar transições. Mais para frente ao longo do curso a gente vai discutir sobre transições, eu vou recomendar outras transições que você pode instalar no Premiere e como você pode também configurar elas. Bom, vamos fazer mais um plano só para a gente entender o processo. Então vamos pegar agora um plano diferente. Pode ser talvez aqui um close bem fechado ou algo bem diferente assim, ela mexendo aqui na flor. E novamente eu puxo para a linha do tempo, dessa vez eu vou usar aqui o Drag Video. Muito bem, e aí eu vou colocar a transição de novo, já coloquei no anterior para manter padronizado. E poderia ter aqui um fade in também, que é uma transição de início, para iniciar junto com o começo da música. Além desses arquivos de vídeo, eu também coloquei uns arquivos de efeito, que podem servir também para criar uma transição. A gente encontra aqui na pasta FX. Eu vou dar um duplo clique e perceba que é um efeitinho aqui ó, de brilho, é um brilho que passa na frente da lente. Aqui a gente tem mais um e aqui um terceiro. Eu gostei bastante aqui deste, que eu vou colocar aqui sobre todos os vídeos, talvez algo aqui assim. E vou colocar uma transição de início e uma transição de fim. Além disso, eu quero esticar ele para que ele fique mais longo usando um slow. Para fazer isso, a gente vai começar a usar agora as outras ferramentas. Eu vou pegar aqui a ferramenta de Height Stretch. Stretch é esticar. Eu vou esticar o vídeo fazendo um slow. A minha ideia é que esse vídeo passe por cima de todos os outros. Assim, eu estou criando um slow nessa cena de 64% e deixando ela mais longa para que eu possa sobrepor todas essas imagens. E eu vou também utilizar esse primeiro como um efeito de transição. Tá vendo que tem um brilho aqui que passa na frente da lente? Eu vou pôr o marcador na ponta do brilho mais intenso, pode ser aqui, marcador. E na hora que eu puxar ele para a linha do tempo, perceba que vai ter ali um marcador. A minha ideia é que esse marcador cruze com o corte. Eu vou arrastar segurando o Alt e fazer a mesma coisa no outro corte. E perceba aqui ó, como eu já começo a trabalhar com camadas. Por quê? Eu não quero perder esse vídeo original, eu quero ter um brilho o tempo todo, e eu quero ainda um brilho nesse corte e um brilho nesse outro corte. É para isso que a gente utiliza as tracks de vídeo, para a gente poder ter mais elementos que se sobrepõem. Mas vocês perceberam que na hora que eu coloquei esses brilhos, eu perdi o vídeo do casamento? Ele ficou somente o brilho? Porque esse vídeo é um vídeo inteiro, que tampa a imagem inteira. Mas eu posso usar uma técnica de dupla exposição. Ou seja, eu vou deixar o vídeo transparente, translúcido, expondo o vídeo de baixo. E aí ele vai perder toda a parte escura, porque a dupla exposição sempre prioriza o claro, e eu mantenho somente o brilho bonitinho. Para fazer isso, a gente vai selecionar esse arquivo, e vai vir aqui em Efeitos, que são os efeitos do arquivo selecionado, e em Opacidade, que é a transparência, né? Eu vou mudar a mesclagem para Screen, ou tela em português, se eu não me engano, que vai fazer aqui essa mistura de dupla exposição. Eu vou fazer isso em todos os brilhos, então eu tenho que selecionar um por vez e mudar aqui para Screen. A gente vai aprender mais a fundo como utiliza o Painel Effects Control ao longo da formação. Assim a gente vai ter esse brilho passando sobre a imagem. Perceba aqui ó, o efeito do brilho mesclando com a imagem. Bom, vamos assistir como é que fica o resultado final. Se você quiser assistir tela cheia, basta vir aqui no nome do painel e dar um duplo clique. Depois, se der um duplo clique de novo, ele volta para o lugar. Aqui você vai ter a mesma navegação de linha do tempo, e aí é só apertar play. Vamos ver as outras ferramentas que tem aqui disponível. A gente tem aqui uma ferramenta de cortar, que permite você cortar o excesso de um arquivo.
E a ferramenta de selecionar, que serve para você selecionar os elementos. Eu vou selecionar esse excesso e apagar. E aí eu posso descer para encaixar os dois. Porém, eu estou cortando aqui muito em cima desse corte, desse primeiro arquivo. Talvez eu perca algum brilho. Então eu queria, na verdade, rolar esse corte um pouco mais para o lado, deixando esse daqui menor e esse maior. E aí eu coloco um fade, uma fusão entre eles. Há uma ferramenta chamada Roll, ferramenta de rolagem. Está aqui dentro desse conjunto de ferramentas, que é a ferramenta de Rolling. E aí eu posso vir aqui e esticar para rolar esses dois planos. Volto para a ferramenta básica de seleção, botão direito e aplicar uma transição. Perceba que já ficou um pouco mais organizado. Bom, outras ferramentas que a gente encontra aqui. A gente tem a ferramenta de selecionar tudo daquele ponto para frente e também a gente pode usar outra para selecionar tudo daquele ponto para trás. Se você quiser fazer isso somente numa faixa, basta segurar o Shift. Perceba que em vez de duas flechinhas, fica uma só. Então vou selecionar tudo daqui para frente ou tudo daqui para trás. Aqui junto com a ferramenta de Roll e de Rate Stretch, que a gente já viu, uma rola o corte e a outra muda a velocidade de um clipe, a gente também tem a ferramenta de Remix, que permite você mudar a velocidade da música, que é bem legal também. Outra ferramenta interessante é a Slip e a Slide. Slip e Slide permite você mudar o conteúdo dentro do corte. Imagine que eu gostei dessa cena aqui do meio, mas eu queria um pedaço dela que começasse um pouquinho antes. Talvez ela consiga terminar de descer a mão por inteiro. Tá vendo que ela está descendo a mão, mas o corte acaba antes disso. Então eu posso pegar essa ferramenta e eu venho aqui nesse corte e eu movo o pedaço que eu selecionei dele. Ou fazendo com que a mão dela termine ali em cima. Percebe que o plano final, o último frame, vai ser o da direita e o primeiro frame o da esquerda. E ó, eu quero com a mão terminando ali em cima. Ó, ela começou a descer, poderia ser um pouquinho antes. Acho que eu estou no limite aqui. Ou o contrário, eu quero que ela desça a mão por completo. Então eu vou mover até este ponto de fim. Então, agora ela vai descer a mão por completo. O legal dessa ferramenta é que permite você manter a estrutura da sua edição igual, todo o início e fim, todo o ritmo continua o mesmo, mas você muda o conteúdinho só daquele corte que você está mexendo. É bem legal. A outra ferramenta, que é a Slide, faz o contrário. Ela preserva o conteúdo, mas muda o local que ele vai acontecer, movendo esse corte antes ou depois na sua timeline, mas mantém o resto nas localizações que já estavam. Então são duas ferramentas para ajustes finos da montagem. Se você está gostando desse curso e quiser aprofundar ainda mais nos seus estudos, eu recomendo você conhecer a plataforma AveMaker. Lá você encontra mais de 200 cursos e formações, não só em edição de vídeo, mas nas diversas áreas do audiovisual e da fotografia, como cinema, filmmaking, fotografia, estilo e muito mais. Também temos um aplicativo para Android e iOS, onde você consegue baixar as aulas para assistir offline e encontra diversas outras ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia de produção. O portal também tem diversos modelos de documentos que você pode baixar gratuitamente e utilizar no seu dia a dia de trabalho, além de vários materiais para exercício prático e criação de portfólio. É uma plataforma completa para que você possa se profissionalizar no audiovisual e na fotografia. E com o cupom AVBTJ99 você acessa tudo isso por somente R$ 99 por mês. E ainda ganha de brinde mais um mês no final da sua assinatura. Eu espero te encontrar lá. Agora que a gente já entendeu as ferramentas básicas, vamos fazer uma edição do começo ao fim. Eu separei aqui uma sketch que a gente fez uma campanha do AveMakers e a ideia é esse vídeo ser um pouco mais cômico, mais engraçado. Eu já separei aqui uma trilha, alguns sound effects e também as imagens que a gente vai utilizar. O processo é muito semelhante ao que a gente fez no anterior. Então vamos começar. Primeira coisa é ter uma timeline. Eu já criei aqui a linha do tempo com 2048 pixels por 1080 e 23 fps. O vídeo que a gente vai editar, na verdade, é 4096, ele é 4K, ele é maior. Mas como a gente não vai veicular ele em 4K, eu criei uma timeline mais levinha. Eu vou começar, que nem da outra vez, pela trilha. Então eu vou vir aqui em áudio, e eu já separei aqui um som de tambores, que é para criar um clima meio tenso nessa peça. E eu vou começar colocando aqui o som de tambores na faixa de áudio 1. Eu vou fazer aqui arrastando, clicando no ícone de arrastar áudio e soltando na faixa de áudio 1. Com a tecla mais, eu posso aproximar para visualizar mais de perto e também posso vir aqui para ampliar a faixa de áudio. Tem um atalho para isso também, Shift menos encolhe, Shift mais aumenta, todas as faixas. Se você quiser fazer sua faixa de áudio, use o Alt, Alt menos, Alt mais. No Mac é Option. Outra forma também é vindo com o scroll do mouse, mais o Alt e girando o scroll, a rodinha aqui do mouse. Tem que manter o Alt no Mac e o Option pressionado. Eu acho bem útil ver aqui as formas de onda para você ver os momentos das batidas da música. Isso te ajuda a entender o ritmo da música e as marcações de corte. Além disso, a gente tem aqui um outro som que a gente vai utilizar também, que é um som de coisa batendo e um gemido, que é no momento em que o personagem ele vai bater o gimbal num copo de café e fazer uma lambança.
Isso é mais para o final da edição. E também temos o barulho do gimbal quando ele ativa, vai ter um efeito sonoro aqui de gimbal ativado. Que ele dando um defeito. Vamos colocar esses sons depois para a gente poder encontrar os momentos certos de sync. Mas a gente já entendeu aqui o que a gente tem disponível. Aqui em Brutas a gente tem algumas imagens. Basicamente aqui o personagem, o Binho, ajustando o gimbal dele. E eu já fiz as marcações ali de in-out dos momentos que eu achei mais legal. Sempre faça isso. Assista a imagem toda, identifique os momentos que você gosta mais e marque o in-out. Caso tenha mais de um momento de in-out que você queira marcar, você pode fazer o seguinte truque. Você marca o in-out, botão direito, e faz um subclip. E dê um nome para esse subclip. Imagine que você gravou com a câmera no meio de um show. Aí você gravou uma pessoa batendo palma, depois uma pessoa cantando, depois você virou para a banda e você foi fazendo vários tipos de imagens diferentes. Você marca esses in-outs e diz o que é esse tipo de imagem. Pessoa batendo palma, determinado cantor cantando, guitarra, bateria. Assim fica fácil depois de você identificar o que significa aquele take. Aqui eu vou chamar de calibrando 1. Perceba que ele cria um item novo com essa identificação aqui, ó, que está dentro de um in-out. Poderia fazer um segundo in-out de um outro momento que eu achasse interessante. Por exemplo, essa subida de câmera tá legal. Pauso, marco o, botão direito e fazer um subclip. E eu vou colocar aqui, calibrando, câmera subindo. E dou um OK. E ele já deixa salvo ali embaixo também, para depois eu poder rapidamente identificar aquele trecho de in-out. Bom, na sequência a gente tem aqui um outro ângulo dele calibrando. Aqui mais um. E aqui o último que a gente tem, que é a sequência completa, né? A gente tem um plano aberto dele calibrando a câmera e o plano final dele derrubando. Bom, eu vou começar aqui com o plano inicial, que eu gosto sempre de ter esse plano de estabelecimento para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos fazer assim. Ele tem que estar com a mão aqui, porque ele está regulando o gimbal. Então eu vou marcar o I, dou um play. Ação. Um pouquinho depois. Ação. Não, um pouquinho antes. Era lá mesmo. Aqui a gente pode ignorar o áudio do diretor, porque a gente não vai usar esse áudio. Ação. E out. Agora eu puxo para a linha do tempo. E agora eu vou marcar a parte do fim, que é quando ele terminou de calibrar e ele acha que está pronto. Marco o início. E hoje é o fim. Agora eu posso escolher se eu quero puxar para a timeline com o som original ou somente com aquela parte que eu já tinha separado. Aí fica a seu critério. Aqui eu vou utilizar o som original, porque eu achei que funcionou bem também. Então puxo para cá. Só que aí tem o pulo do gato, né? Você não pode esquecer de marcar o A1. E eu não quero sobrepor a trilha. Então eu vou ter que trabalhar com mais de uma camada. Posso puxar aqui para baixo, para utilizar a camada 2. Ou eu posso puxar a trilha para a camada 2. Aí é questão de como você prefere a organização. Que eu acho que eu prefiro puxar a trilha para a camada 2. E puxar esse vídeo com esse áudio para a camada 1. E vai ser mais aqui para o fim. Vamos escutar a trilha e ver qual que é o melhor momento de acontecer o acidente. Aqui como o vídeo está maior do que a timeline, a gente pode ajustar para ele encaixar na timeline com o botão direito e Set to Frame Size. E ele já encaixa para o tamanho da linha do tempo. Mesma coisa aqui, Set to Frame Size. É um pouquinho antes. E a trilha está bem alta, né? Vamos diminuir um pouco o volume. Para isso você expande a faixa de áudio, pode usar aqui Alt e gira o scroll do mouse e puxa a trilha, o volume da trilha mais para baixo usando essa marcaçãozinha branca. Eu vou diminuir aqui 8 decibéis. E aqui no final vou botar um fade, botão direito e aplicar transição padrão. Ok, e aqui vai entrar a assinatura final da peça, que é esse tela final. Vou marcar também o início, pode ser aqui quando o texto vai começar, marco I, e aqui vou assistir para ver o tempo suficiente depois que aparece o texto. Que tá bom. E hoje é o fim. E puxo ali somente o vídeo, tá para a camada de cima. Eu gosto sempre de preservar o vídeo na camada de baixo, caso eu mude ideia, tá ali fácil para acessar. Aqui. Um pouquinho antes. Ok, aí aqui a gente tem um problema. Esse som ele está muito mais longo do que eu preciso. Eu quero só o momento do som do acidente. Como é que eu poderia fazer para diminuir o áudio sem diminuir o vídeo? Para isso a gente tem que usar a ferramenta aqui de cima de seleção linkada.
Quando ela está ativa, toda vez que você puxa o áudio, você puxa o vídeo junto. Quando ela está desativada, ele deslinka o vídeo do seu áudio. Agora eu poderia encolher o áudio para ter somente a parte do áudio que eu quero, que é do acidente. E aí eu posso aplicar uma transição para a gente ter uma queda gradual. E aí eu posso vir com o mouse e ajustar a duração dessa transição, ou dar um duplo clique e digitar a duração que eu quero. Fazer o mesmo do outro lado e vamos escutar como é que fica esse conjunto. Um pouquinho antes. Tem um som de alguém no estúdio que acabou vazando. Aí, além disso, eu quero o som do gimbal tremendo, que faltou, né? Então, eu vou voltar aqui em áudio, e aqui o áudio do gimbal. Vamos puxar ele aqui para a linha do tempo. Aqui, ó, como já tem uma marcação de in-out, na hora que eu puxo, seja pelo painel Project ou pelo Drag Audio, ele já vai vir só aquela marcação. E eu vou jogar aqui na faixa de áudio 3. Vou aumentar ela e vamos decidir aqui que momento que ela vem. Se no momento que ele vai levantar aqui, como se tivesse ligado o equipamento. Vou aplicar aqui uma transição padrão, deixar o volume um pouquinho mais baixo. E aqui cortar um pouquinho antes desse barulhinho que tem no fim. E aplicar também uma transição padrão. Muito bem. Perceba que aqui eu montei a edição de maneira não linear. Eu comecei do primeiro plano e depois eu fiz o último plano. Isso volta e meia acontece. Quando você tem alguma estrutura bem definida, você sabe o que vai acontecer num determinado momento, não tem nada de errado de você editar aquele momento primeiro. Isso é muito comum. No cinema, raramente você vai começar o filme da primeira cena do filme. Tanto na gravação quanto na montagem. Você pode ir trabalhando em cenas pontuais, talvez nas cenas mais importantes, ou as mais complexas, ou que o material está disponível primeiro, e depois vai trabalhando nas outras, e depois você junta e vê a estrutura como um todo. Então, não precise ficar preso a montar o seu vídeo de maneira linear. Você pode montar como fizer mais sentido para a sua organização. Aqui, como eu tenho algo bem específico que eu quero no final, que é o momento do humor, que é o momento chave dessa edição, eu comecei por ali. E eu já sei também o primeiro plano, e já era inclusive o mesmo que eu ia usar para o fim, então eu já coloquei no começo também. Agora eu posso brincar com os planos intermediários, já tendo ali fixo o que eu quero no começo e o que eu quero no fim. Só tem que tomar cuidado para não sem querer bagunçar, não estragar essas outras cenas, manter elas certinho onde eu preciso. Você pode inclusive, quando isso acontece, travar. Tem aqui um cadeadinho, eu poderia bloquear essas faixas e não corre nenhum risco de eu mover elas de lugar. Como eu sei aqui que a trilha é exatamente essa que eu quero nesse momento, o Sound Effects está certo, não teria nenhum problema de eu bloquear essas faixas, até recolher para eu só visualizar aqui o áudio, que as batidas do áudio vão me ajudar no ritmo, e travar todo o resto. Teria nada de errado quanto a isso. Eu acho que aqui no caso do vídeo não precisa, eu vou tomar cuidado para não sobrepor nada, mas o áudio eu vou deixar ali bloqueado. Bom, vamos assistir aqui o vídeo. Tá, eu quero seguir as batidas, então vou usar aqui sempre 4. Na quarta eu corto. E vamos pegar o próximo plano. Vamos ver aqui como é que termina esse plano. Termina ele com as duas mãos no gimbal. Então vamos ver se eu tenho aqui alguma que dê mais ou menos uma sensação de continuidade. Acho que essa é legal. Essa é interessante também, mas acho que eu continuaria ainda com o olhar. Então vamos começar por essa aqui. Talvez não esse momento. Essa que a gente tinha marcado com a câmera subindo era legal, né? Vamos começar por essa. Só quero puxar só o vídeo, então vou desligar aqui o áudio e vamos testar como é que fica. Aqui é a quarta de novo, né? Esse plano é um pouco mais longo, mas acho que tudo bem se a gente mudar um pouquinho o ritmo. Aqui é a batida mais forte, aqui tem que acabar. Acho que talvez eu comece um pouquinho depois. Eu vou usar aqui a ferramenta de Sleep para eu poder ver o início e o fim. Eu quero um fim onde ele esteja com a mão no equipamento. Ok. Esse é um legal com a mão no equipamento. Vamos colocar isso na sequência. Aqui eu vou dar um botão direito, setar para o tamanho do frame. Esse aqui também, não precisa ficar tão fechadinho. Esse eu até achei legal no fechado, mas vamos ver como é que fica. Não, ficou legal sim também. Vamos testar agora.
Ok. Quero usar aquela agora que o gimbal estava totalmente fora da posição. Aqui. Isso aqui não encaixou tão bem aqui. Quando você tem dois planos muito parecidos, esse e esse, o corte não tende a não ficar tão legal. Tá vendo que é muito parecido? Fica parecendo um jump cut e para essa montagem aqui não combina. Então vamos tirar e vamos pegar outro. Aqui a gente não tem muitas opções também, então talvez eu tenha que diminuir a duração dessa trilha para a gente não ter que repetir muito as cenas. Essa como cena final é legal. Então já escolhi a que vai ser a última da timeline. Vamos puxar lá pro fim. Não tem nada de errado em fazer fora de ordem. Acho que esse aqui é um começo mais legal. Vou puxar aquele antes da parte que eu já tinha usado. Vou apagar esse do começo. Vou refazer tudo isso, que é bem comum na edição, a gente refazer o que a gente já fez. E vamos ver como é que fica. Veria até aqui assim, a gente ter a sequência inteira, ter ele pôr a mão no equipamento. Aqui tem um pequeno espacinho sem som, eu vou tirar também. A gente pode utilizar a tecla Q para tirar esse excesso. Q, ele vai cortar tudo para a esquerda do cursor. E eu vou travar tudo de novo, por segurança. Aqui a gente precisa reajustar o corte, né? Porque eu movi mais para frente na trilha e a trilha ela vai ficando cada vez mais rápida. Essa cena é bem legal. Negócio caindo. Quem já trabalhou com gimbal, isso acontece direto. Você achar que tá bom, aí você solta e não tá bom. Aqui eu vou usar novamente essa ferramenta. O atalho dela é a tecla Y. Para a gente rolar aqui o ponto de corte e escolher um momento mais interessante. O ritmo está bem legal, mas o momento do movimento eu achei que acaba cortando sem ter um fim. Quando você tem um movimento no meio do movimento, fica meio estranho o corte. Legal ter uma sensação de fim pro momento do corte. Aqui. Vamos assistir do começo até o fim. Dá um duplo clique. Ficou bem interessante a montagem, obviamente ainda cabe alguns ajustes finos para que a gente tenha aqui um time ainda mais legal, mas é basicamente isso a montagem. Você estrutura, você assiste, você refina, até você ficar 100% satisfeito e aí você assistir no dia seguinte e querer mudar mais algumas coisas até realmente chegar na versão final. Espero que você tenha gostado dessa aula, te desafio a fazer esses dois exercícios do começo ao fim e também você pode voltar lá no material da aula da semana passada e tentar fazer aquela montagem também. Com certeza vai ser muito útil para os seus estudos. Você encontra o link para download de todo esse material aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, favorita essa playlist para não perder nenhuma aula, convide seus amigos para assistir também essa formação completa e gratuita e eu te encontro na semana que vem na aula de transições, onde você vai aprender como utilizar e configurar as transições nativas do Adobe Premiere Pro e também outras transições que você pode baixar gratuitamente para utilizar junto com esse software. Então eu te vejo semana que vem, até lá!